O autor, Dr. Max Kolbe, para realizar a apresentação dos LINGAs, o direito dos concursos públicos e o processo administrativo disciplinar, compartilhando com os presentes as premissas, inspirações e fundamentos que nortearam a construção das obras. Boa noite a todos. Eu gostaria só de quebrar o protocolo e pedir para o meu presidente aqui fazer a abertura, pode ser? Paulo, é com você, meu irmão. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos ao ABDF, Casa da Advocacia, Casa do Conhecimento, e nessa noite a gente vai ter o prazer de ganhar muito conhecimento pela obra do professor Max Kolbe, nosso querido colega que já fez muito aqui na Ordem conosco, foi presidente da Comissão de Concursos Públicos, está sempre nos ajudando no tema e traz essa obra que eu tenho certeza que vai ser fundamental a utilização de todos os operadores do direito que trabalham nesse tema que aqui em Brasília é muito, muito importante. O concurso público é algo que a gente respira, que eu brinco que vem já na água das casas de todo mundo com esse sonho. Quem não tem uma pessoa que faz concurso público, que é servidor público em casa hoje, e a gente precisa, de fato, divulgar mais conhecimento do ponto de vista da advocacia, de quem recebe as dores, faz os questionamentos e aplica a justiça nesse tema que atinge tantas pessoas. E também com as autoridades aqui presentes, doutor Paulo, doutor Aragoneco, doutor Cocito, que vão poder nos trazer conhecimentos específicos de cada um dos pontos de vista. Interessante esse mix que o Max trouxe para nós, o curso do mix com o Max trouxe, ficou bom? Ficou bom, ficou bom. E ficou muito interessante, de fato, essa noite, porque a gente tem estudantes de direito, advogados e advogadas que vão obter esse conhecimento e vão propagar para que a gente tenha cada vez mais a nossa profissão bem fundamentada. Quero agradecer a presença da minha querida amiga Célia, que está aqui sempre junto conosco, conselheira, presidente de comissão, professora e, além de tudo, uma grande vascaína, que é um ponto fundamental. E nosso querido Fabrício Mota, nosso DPO, nosso homem da tecnologia, parceiro de todas as horas, trabalha muito com a gente aqui na casa. Tá DPO, dá uma vez? Max, hoje você é a noiva, você é quem está aqui recebendo toda essa galerinha, toda a presença de pessoas que vêm te cumprimentar, meu amigo, e te parabenizar por mais essa contribuição que você realiza ao mundo do direito. Você que não é tão mais jovem, você já foi mais jovem, um jovem advogado do DF, nascido e criado aqui conosco, e orgulho por ser uma referência nacional da área de concurso público. Então, parabéns por essa obra que você entrega, parabéns pelos trabalhos que você realiza, ajudando tantas pessoas. Tem um lado até de sentimento que você realiza, porque as pessoas nesse momento de dificuldade, de enfrentar esse concurso público, muitas vezes tem ali a chance da vida. E você já salvou muitas pessoas. Então, esse é um trabalho que pode parecer cheio de papel, mas, na verdade, tem muito coração aí envolvido e você traz essa referência. Então, parabéns pelo trabalho. Com essas palavras, declaro abertos os nossos trabalhos de hoje. Conte comigo, irmão, sempre. Obrigado, Paulo. Bem, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a presença de todos os senhores, né? Isso é muito importante para a gente que atua no direito. Às vezes a gente fica até um pouco distante. Vou chamar de poli, tá? Porque é poli, né? Às vezes a gente fica até um pouco distante das pessoas, né? A gente trabalhando na advocacia e às vezes o seu trabalho acaba ajudando de fato muita gente, né? Essas obras, elas possuem história, né? Elas não foram criadas da noite para o dia. Elas representam 19 anos de advocacia, muito estudo, muitas reflexões, muitos embates, e aí a gente acabou materializando o que a gente faz no dia a dia. Mas antes de eu falar um pouco sobre os livros, eu queria tecer comentários que talvez muitos dos senhores não saibam, mas é engraçado, eu pensava isso quando estava vindo para cá. Vamos lá. É claro que o foco central dos dois livros é o estudo do direito constitucional e do direito administrativo. Na realidade, é o estudo daquilo que se contrapõe ao arbítrio do poder do Estado. Porque quando você pensa em milhares de candidatos ao cargo público que acaba sendo aprovado, ou porque de alguma forma teve algum problema para ingressar no cargo público, ele vai se utilizar do direito constitucional e do direito administrativo para se contrapor a esse ato ilegal do Estado.
E aqui talvez os senhores não saibam, mas o professor, aqui eu vou chamar de Pablo Zuniga, né, Pablo? Pablo foi meu professor há 20 anos atrás, no final de 2006 para 2007, exatamente para estudar para a segunda fase constitucional na UAB. Eu me recordo, Pablo, que era uma turma de 9 alunos, não era isso? 9, 10 no máximo. E todos nós fomos aprovados ali, foi muito legal. E, Pablo, depois eu tive a oportunidade de dar aula em preparatórios para concurso, que o Pablo também era professor. E depois de tudo isso, a gente acaba atuando de uma certa forma, né? Minha atuação é muito na Justiça Federal, e o Pablo ali tem vários processos que ele julga da minha pessoa. E eu teria coisas bem interessantes para contar, Pablo, e teve uma vez um julgamento que você mudou um voto quando eu sustentei, vinha perdendo na primeira instância, você tinha voto contrário de um caso de um deficiente, Polícia Federal, não sei se você vai lembrar, são milhares, né? Mas ele já era perito do Goiás e era o Souza Prudente, presidente da turma. E após sustentação oral, quando eu falava dos direitos dos tratados internacionais, teoria dual, aquela história inteira, incorporação ao ordenamento jurídico com status de emenda, você, por entender que, de fato, se ele já era perito no estado do Goiás e tinha sido aprovado na Polícia Civil, não fazia, que a finalidade do ato administrativo de demonstrar que, de fato, ele era apto, até porque ele tinha sido aprovado no TAF, estava configurado. E você vê a importância da sustentação oral, vinha perdendo na primeira instância, perdendo na segunda instância, após sustentação oral. Não é porque o Pablo me conhece, foi meu professor, que ele mudou o voto, eu nunca nem fui despachar algo nesse sentido com você. Mas é a busca pelo direito, é o direito sustentado ali na prática, na vida real. Entende? Então, eu queria fazer esse registro, Pablo, do quanto você, de uma certa forma, foi importante na minha construção jurídica enquanto professor, enquanto advogado. Da mesma forma, talvez também deve ter sido professora do Aragonê, a professora Célia Arruda. Para mim, eu já falei isso, eu falo isso há 20 anos, e ela sabe disso, para mim foi a melhor professora de civil que eu tive na vida. Uma didática como eu nunca vi antes. Sabe disso, Célia, não é? Eu não estou falando isso hoje, eu falo isso há 20 anos. Também fui minha professora de civil. Aragonê, eu chamo de Aragonê porque foi meu amigo também de preparatório, não é, Aragonê? A gente deu aula... Não. A gente dá aula nesses preparatórios, eu não sei você, Aragonê, mas a gente, desde 2006 também, você? Então, assim, são 20 anos que a gente está nisso aí. O Aragonê ainda hoje é professor de constitucional, também era de constitucional, e eu me recordo da mesma forma que eu fiz algumas vezes com o Pablo, mas com o Aragonê mais vezes, porque era uma atuação mais ali do dia a dia, né, Aragonê? Era de manhã, à tarde, à noite, era uma loucura aquele mundo dos concursos públicos. Naquela época, a gente discutia muito sobre vários temas de constitucional. Né? Então, isso é tudo... E parece que todas essas coisas elas aconteceram ontem, né? Cocito também é um grande amigo, eu já conheci também nos preparatórios. E o Cocito tem uma admiração particular pela atuação dele enquanto delegado de polícia aqui do Distrito Federal. Tenho certeza que todo mundo conhece, já viu o Cocito na televisão, mas hoje ele vem falar de um dos temas que, para mim, talvez seja um dos mais sensíveis, que é as organizações criminosas como o Primeiro Comando PCC, Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, pagam crianças, eu não sei se os senhores tinham noção disso, mas custeiam o estudo, a escola daquela criança, primeiro ensino médio, faculdade, não sei o quê, para fazerem parte de instituições, não apenas polícia, mas magistratura, Ministério Público, enfim, para prestar alguma informação. Eu vou deixar você falar sobre isso aí, tá? Não vou entrar nessa temática, né? Fabrício da Mota foi um queridão que eu conheci também na advocacia. Fabrício é um sucesso, né? É o cara do direito digital, hoje está como presidente do Conselho Consultivo da Anatel. E o Poli, eu tive a felicidade, a satisfação de também conhecer no sistema OAB, e a gente teve uma sustentação, eu diria até histórica, que aquela foi boa, né? De honorários. Eu e o Poli estava defendendo honorários advocatícios no tribunal, foi uma discussão forte, um debate intenso aquele, né, Poli? Enfim, e eu estou aqui agora, não poderia deixar de falar da doutora Daiane, veio lá do estado do Ceará prestigiar, fazer uma palestra aqui na UNB, não é isso daí? E depois ela pode também falar alguma coisa sobre concurso público, também é professora de várias matérias, eu não saberia nem falar quais, mas está aqui, eu agradeço muito a sua presença aqui, viu? Muito obrigado. Agora, falando um pouco sobre a obra, eu não poderia deixar também de tecer um comentário e agradecer. Esse livro, Processo Administrativo Disciplinar, ele é feito em coautoria com a coordenadora do meu escritório, a doutora Liliane. E eu pedi muito para ela compor a mesa, ela falou, Max, eu não quero. Eu falei, sobe, Liliane. Ela, não, por favor, não quero e tal.
Mas, Eliane, eu tenho um agradecimento muito especial a você, sabe? Você tem uma importância muito grande na minha atuação jurídica, não apenas no livro, mas, sem dúvidas, e quem é do escritório sabe disso, eu digo que quem é chefe no escritório é ela não manda mais do que eu. Então, meu muito obrigado, até porque você que sintetiza, muitas das vezes, aquilo que eu te falo e penso e eu não tenho tempo de escrever, você escreve e fica excelente. Então, esse livro tem uma contribuição gigantesca da doutora Liliane, e fica aqui meu agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho. E é isso, eu acho que eu vou deixar os palestrantes falarem, né? Depois eu posso falar um pouco mais dos livros, mas eu queria agradecer de verdade a cada um dos senhores, viu? Quem seria o primeiro? Dominique. Dando prosseguimento à programação, teremos início ao painel jurídico desta noite. Convidamos para a sua exposição o Obrigado, excelentíssimo senhor desembargador federal Pablo Zuniga Dourado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O eminente magistrado abordará o tema Concursos Públicos e a Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Falar aqui, pode dizer. Boa noite a todos hoje daqui, essa noite entre amigos, né, doutor Max? Agradeço o Dr. Paulo pela promoção aqui na OAB de Justiça Federal. Agradeço ao Dr. Max pelo convite, que se deve muito mais à amizade já declarada à tribuna do amigo Max, né, e por todos os amigos aqui também nessa noite, tanto uma noite festiva. E por isso, inicialmente, eu queria registrar meu agradecimento, minha felicidade, minha alegria de estar aqui nessa noite tão importante. Também registrando, evidentemente, os parabéns pela obra, que eu conheço do Max, não tenho a menor dúvida de que a qualidade aqui é impecável. Então, prometo, doutor Max, que vou ler aqui à medida que o tempo está passando, e eu vejo aqui que Vossa Excelência fez 2 tijolos para falar de temas, mas que são temas realmente muito complexos e que merecem tinta, merecem latim, merecem advocacia, merecem sentença, merecem debate. Então, tem que ser mesmo com essa dimensão. E agradeço tudo isso, mesmo ele entregando a idade que todo mundo diz, que foi meu aluno. Eu não me lembro disso, mas ele fala, então eu vou acreditar. Mas é um amigo querido. Essa época dos concursos aqui em Brasília, no início ali dos anos 2000, foi uma época muito dinâmica, muito rica, eram muitos cursinhos, né? Muitos professores qualificados, as turmas lotadas de pessoas, né? Esse tempo eu acho que passou, veio a internet, veio a videoconferência, que eu particularmente não suporto. Vou confessar para vocês, não suporto videoconferência. Quando me chamam para dar uma aula por videoconferência, eu acho que parece que eu sou um radialista, né? Parece que eu sou um locutor de rádio, né? Fica todo mundo ali de telinha desligado, você parece estar falando para ninguém. Mas foi uma época muito rica e portanto, também razão de alegria relembrar dessa época e saber, assim, de certo modo, receber como elogio de um advogado dessa envergadura, dessa importância no cenário nacional, como destacado aqui pelo presidente, de ter, de alguma forma, ainda com amizade, colaborado com a trajetória do Dr. Max aqui. É uma satisfação partilhar a mesa aqui com os amigos, e é isso. Eu vou falar brevemente da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que muitas vezes não tão amigável quanto o amigo Max aqui diz, né? Eu comentava com a professora Célia, que todo mundo vê, todo mundo só olha as pingas que a gente toma, ninguém vê os tombos que a gente leva. Né? Ele falou da pinga, mas ele não falou dos tombos que ele leva de vez em quando lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas a vida do advogado é assim,
né? A advocacia ela tem o mérito de trazer a tese para o judiciário. E isso eu acho que é o grande brilho da profissão do advogado, é exatamente isso, entregar o direito, entregar a tese para o judiciário desenvolver ali. Eu acho que isso que é o busilis da profissão do advogado, né? Entregar a tese, né? E Dr. Max faz isso muito bem, o livro com certeza diz isso, entrega as teses. Então eu vou falar da jurisprudência do Tribunal Regional Federal, na primeira região, sobre concurso público. Eu tenho também um pouquinho de experiência prática, porque eu sou desembargador federal hoje, mas eu fui defensor público, fui promotor de justiça, fui juiz de direito e juiz federal. Então, tudo com concurso público. As pingas, né? Mas ninguém viu as 11 reprovações, os tombos, né? Então, são vamos dizer assim, quatro pingas gostosas de tomar, passar como segundo legal, né, de alambique, mas houve tombos aí no meio também. Eu separei a jurisprudência. Concurso público é um tema que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região trabalha muito, porque Brasília é o Foro Nacional. Brasília é o Foro Nacional, Brasília é a sede do governo federal, né, cedia também as agências reguladoras, as autarquias. Então, por ser um Foro Nacional e por sediar o governo federal, as questões, as demandas por concurso público passam pelo Foro do Brasil, da Justiça Federal. Fala no âmbito federal, né? Não tem jeito. Então, o Tribunal Regional Federal, ele julga muito esse tema. Julga muito. Tem, todos os concursos que a gente puder imaginar passam pela jurisdição do TRF da Primeira Região, especialmente na seção judiciária do DF, depois o recurso lá no tribunal. Eu tive também o privilégio de ser juiz da terceira vara civil aqui, então eu vivi muito também esse Foro Nacional na primeira instância. E o pior, como é Foro Nacional, os concursos que não são feitos aqui vêm para cá às vezes. Né? Às vezes não raro, estão aqui na jurisdição do DF. Então, a gente julga muito esse tema, né? Então, tem muitas questões ali que o Tribunal Regional Federal enfrenta, né? Passando desde revisão de resultado, controle do ato administrativo da edidal, controle da prova, questões de prova, cotas raciais, direito à nomeação e posse, porque foi preterido na classificação. Então, são muitos temas. Eu separei dois, porque também nós somos 3 aqui, 4 ou 5 para falar, e eu vi que tem um vinho gostoso aí circulando, então tem que ter um tempinho para o vinho que está circulando, que está delicioso. Então, eu separei, eu fiz um corte aqui dos temas, em dois temas que eu acho que são temas importantíssimos, acho que tem uma quantidade recente maior, mais antigo, já vem sendo julgado pelo tribunal há muito tempo, e o outro mais recente, mas também com uma quantidade, um volume muito grande de julgamentos lá no tribunal. O primeiro desses temas é a questão do controle do judiciário sobre as provas de concurso, a correção das provas de concurso. Né? Esse é um tema que há muito tempo o tribunal julga, né? Talvez seja o tema que enseja maiores demandas, maior volume, porque os candidatos, são muitos candidatos nos concursos, e os candidatos, evidentemente, não se conformam com o resultado, seja porque não se conformam mesmo, e é bom que não se conformem, né, que procurem um advogado, seja porque foram vítimas de uma ilegalidade mesmo, de um arbítrio. Né?
Evidentemente que o controle do Poder Judiciário passa pelo devido processo legal, pelo contraditório, pela ampla defesa, né? Pela publicidade, pela transparência, pela motivação dos atos administrativos e o processo administrativo que é um concurso público. Esse capítulo, por assim dizer, não gera tanto ruído, tanto debate, né? Porque me parece que é evidente que o juiz, na medida que o candidato foi vítima de uma violação do devido processo legal, que ele não teria acesso a um espelho de prova, né? Que o edital é obscuro, que o edital traz uma cláusula evidentemente discriminatória ou ilegal, né? Evidentemente que, violado o contraditório da defesa do devido processo legal, a transparência, né? Por incrível que pareça, na estrutura do governo federal, ainda ocorre concurso que não dá acesso ao espelho da prova do candidato. Por incrível que pareça, né? E ele tem que se socorrer no judiciário, porque a administração pública evidentemente andou em arbítrio nesse aspecto. E esses princípios constitucionais, que são alicerces do Estado Democrático de Direito, da essência do juiz, né, da essência do juiz. Aliás, para a cidade do working, o juiz só presta para isso. Né? O juiz só presta para isso. Na visão do working, o juiz ele é um garantidor do direito individual, fundamental. Ele só presta para isso. Ele não tem outra função na República, no Estado Democrático de Direito, a não ser acudir direitos individuais fundamentais. Ele só tem essa função para o DORG, né? Ou seja, ele não tem outro objetivo. Então, nesses aspectos, me parece que é muito claro que a intervenção judicial é necessária e salutar para preservar esses princípios e para preservar aquilo que nós temos de mais caro, que é o Estado Democrático de Direito. Mas também no capítulo dessas garantias está a separação de poderes. E esse é o ponto que gera mais tensão, né? Mais debate. E por que ele gera mais debate? Porque ao longo de muitos anos, e nós todos sabemos disso, ao longo de muitos anos, o Supremo Tribunal Federal construiu uma jurisprudência, aliás, esse sim um precedente. Né? Porque tem muito chamado precedente aí que parece outro bicho de pena, não é precedente coisa nenhuma. Tiraram da cachola o precedente. Né? Precedente é algo construído, tem uma ratio decidendi, tem um monte de acórdão antes de chegar ao tema, a tese. E o tema 485 do Supremo Tribunal Federal é um precedente. Né? A gente pode debater sobre o precedente, criticar o precedente, né? Gostar ou não do precedente, mas é um precedente. Em que sentido? Precedente no sentido essencial da palavra precedente. Porque foi construído ao longo de muitos anos. Quem milita na matéria dos concursos públicos do Poder Judiciário sabe que esse tema foi construído ao longo de muitos anos. Esse debate sobre a intervenção do judiciário nos critérios do examinador da banca do concurso é um debate de 30 anos. E para o Supremo chegar nesse tema, na hora que você visita o tema, e aí a gente não deve tirar conclusões da ementa ou só da tese, é necessário que a gente visite os acordos que deram origem àquela tese, né, para formar aquela raça. Porque, na verdade, a raça decidente está no acordo. Né? Estava nos acordos que ensejaram a tese. A tese, ela sintetiza a raça decidente que é extraída desses acordos. E qual é a conclusão do Supremo? A conclusão do Supremo, a tese, a raça decidente é: o judiciário não pode substituir os critérios de correção da banca do concurso. Essa é a tese.
E nesse ponto, né, nessa matéria, o desafio das partes e dos advogados é enorme. Né? Para a gente falar de novo, é um trabalho hercúleo mesmo, é Hércules. Né? Tem que ser muito bom advogado para trabalhar aqui. Por quê? Porque como o tema foi construído ao longo de muitos anos, e ele é um tema muito forte nessa matéria, o advogado ele tem um ônus argumentativo, um ônus de argumentação muito maior do que em outras matérias. Por que isso? Porque ele tem que vencer o tema. Ele tem que fazer o distinguish. Ele tem que distinguir a matéria. Se ele não distinguir a matéria, ele não fura a barreira do tema. Né? É o que o processualista diz. O juiz aqui ele tem um déficit de ônus argumentativo, que até um tema. Né? Ele diz assim, esse caso é o do tema. Então, a argumentação dele é mais tímida e a do advogado, ao contrário, é enorme, porque ele tem que fazer a distinção. E o pior, como tem o tema e tem o artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a dar ou negar provimento monocraticamente, no caso do tribunal, e o juiz julgar de cara improcedente lá na primeira instância, porque tem o tema, tem o efeito vinculante, tem o precedente com efeito vinculante, qualificado, Supremo. O juiz julga de cara improcedente na primeira instância, o advogado recorre e o desembargador, na segunda instância, também resolve o recurso monocraticamente, dando ou negando provimento com base no tema. E aí, o advogado se vale do agravo interno, veja que é um funil. Então é um trabalho realmente hercúleo, porque ele, desde a petição inicial até o agravo interno, onde já fica mais difícil ainda, né? Ele tem que o ônus de argumentar para dizer, o meu caso não é o do tema, o meu caso é da exceção do tema. Não é isso, doutor Marcos? Duas hipóteses. Duas hipóteses. O meu tema, o meu caso é da exceção do tema. Né? E lá no tribunal nós temos duas turmas simpáticas às demandas, né? Simpáticas em que sentido? Porque são mais tem mais facilidade com a intervenção, tem mais facilidade em enquadrar o caso na exceção. Né? Isso é normal, é cognição, né? Num colegiado é normal, é cognição. Tem duas turmas mais duras e duas turmas mais liberais, relativizam mais o tema. Né? Não relativizam, mas que enxergam com mais facilidade a exceção do tema. Né? Aí tem uma turma que fica ali intermediária, no direito sempre, né? A professora de direito civil aqui sabe disso, né? Tem sempre o terceiro gênero, né? Então, o direito civil. A natureza jurídica é A, B, mas tem o terceiro gênero, tem ali no meio do caminho, né? E lá no tribunal também tem essa turma que é do meio do caminho e tem a minha, que é o terror dos advogados. É isso. Né? A minha que é péssima, é isso. Né? Por quê? Porque adota uma postura muito menos intervencionista e leva o tema com muito mais rigor e o advogado tem muito mais dificuldade de enquadrar o caso na exceção. Muito mais dificuldade de enquadrar o caso na exceção. E aí no agravo interno, esse funil é muito mais difícil, porque o agravo interno, ele tecnicamente já é um funil. Né? Tecnicamente, ele já é o terceiro não que você está tentando reverter. Né?
Aliás, é o terceiro não que você está tentando evitar. Você já teve 2 e está tentando evitar o terceiro. Está querendo ganhar um sim para virar esses 2, mas aí ganhando um sim, por que o agravo interno funil nesse sentido? Porque tecnicamente, aliás, alguns tribunais nem seguem cabe, essa né? técnica, mas o correto é, se eu dou provimento ao agravo interno, eu mando para o tribunal julgar o agravo normal. Eu mando de novo, colegiado. Né? Essa técnica que muitos tribunais usam, e aqui eu faço minha culpa, de julgar o agravo de instrumento e prejudicar o agravo interno, é equivocado. Que você tem que julgar o agravo interno e dizer, não é o caso do tema, julga lá. Né? É como se um colegiado tivesse dito, ele tem razão na distinção, vamos discutir a distinção. Mas não é isso que acontece, né? Em muitos tribunais. Tecnicamente, se a gente for com o rigor que o código fala, que a doutrina do processo fala, está errado. Né? Mas a gente faz isso. Não vou negar que a gente faz isso. Está errado, a gente faz. Né? É economia processual para dar um nome bonitinho para o eu, né? A economia processual. Então, meus caros, esse é o primeiro tema que mostra a importância da obra, né, do livro e da advocacia nesse campo. Né? O candidato, e aqui eu digo, um mau advogado, ele faz muito estrago. Muito estrago. Faz muito estrago. O mau advogado, o juiz às vezes não tem como acudir o mau advogado. A baliza do juiz é uma baliza, né? O quadrado do juiz é um quadrado do código e é um quadrado do que o advogado mostra para ele. Né? Ele não pode sair daquele quadrado. Então, se o advogado desenhar mal o quadrado, não tem jeito de aguentar. O juiz não tem esse poder. Se ele sair desse quadrado, vira arbítrio de novo. A gente volta de novo ao arbítrio. E não é isso que nem o advogado quer, nem o Poder Judiciário quer. Aliás, nem os órgãos do sistema de justiça, né? A advocacia, a Ministério Público, ninguém quer isso. Né? Sair dessas balizas. Então, meus caros, esse é um tema que, às vezes, o advogado tem lá sucesso, né? E às vezes não. Mas, como eu disse, isso é do dia a dia do advogado. Tem dia que perde, né? E outro dia, um colega do Dr. Max teve uma vitória lá e ele não precisou fazer a sustentação, porque já estava dando provimento, já estava atendendo lá, e ele, muito feliz, saiu de lá e não resistiu. Do lado de fora, assim, do vídeo, ele deu um grito de comemoração, que foi, assim, quase que se aumenta os honorários de doutor ali com aquela comemoração. Mas é isso, a vida do advogado às vezes ganha, às vezes perde, e lá no tribunal esse tema tem essa peculiaridade. Há duas turmas mais liberais, uma meio termo e a outra muito brava. Né? Quando cai lá, aliás, como eu não vou falar o número do processo nem o número das partes, semana passada mesmo eu despachei e tinha um advogado lá desesperado para tirar o processo da turma, dizer que estava previsto na outra. Era exatamente o tema, ele já sabia que ia cair lá na Câmara de Gás. Né? Entendi. É isso, desse tema eu acho que eram essas breves considerações que eu teria, e nesse sentido lá dentro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas tem um outro tema, e aqui um outro tema que eu queria falar, que é o tema das cotas raciais, e que aí eu queria falar especialmente do autor da obra, no primeiro momento.
Porque, e aí eu lembro bem, o Márcio se lembrou de um caso que eu acho que ainda estava convocado no tribunal, ainda não era desembargador, e eu queria lembrar ele de outro, ou dos dois ou três, porque também a beleza da advocacia vem, além dessa qualidade de entregar a tese para o juiz, para o judiciário, a beleza da advocacia está na insistência, na resiliência, né? No crédito à tese, né? Porque o debate é sua arma, né? O debate é sua arma. E a insistência, a resiliência do debate vira o jogo, vira o entendimento, né? Então, se o advogado tem a expertise e o privilégio de apresentar a tese do direito, de ter essa criatividade, que o juiz não tem tanta, às vezes não, essa criatividade da tese não é, né? O advogado tem. Tem essa segunda qualidade do advogado, que eu acho que é mais prática, mais pragmática, que é da resiliência e da insistência, né? Do debate com o juiz, com o judiciário, né? Excelência, não é assim, né? E é nessa segunda questão que eu destaquei para falar com vocês, que é a das cotas raciais, que eu quero louvar aqui o trabalho do Dr. Max. Porque eu cheguei na 11ª turma, na terceira sessão, que julga essa matéria lá do tribunal, em 2024. E no primeiro ano, não, um pouco menos de um ano, no começo, além dos julgamentos na terceira sessão, esse tema era um tema que ia muito para o lado também da não intervenção. Mas os advogados conseguiram nos convencer de que a não intervenção aqui nesse capítulo, era um equívoco. E eu vou explicar por quê. E por que a jurisprudência da 11ª turma virou mesmo, de uma posição A para uma posição B, não digo radicalmente, mas foi uma viragem importante de jurisprudência lá na 11ª turma. Havia um entendimento, logo que eu cheguei lá na terceira sessão, de que a comissão de heteroidentificação tinha uma espécie de presunção de legitimidade, veracidade ali, né? Aliás, essa presunção de veracidade e legitimidade, que é um clássico de nosso direito administrativo, não devia ser mais, né? O direito administrativo da Constituição de 88, democrático, e aqui eu cito Gustavo Pires Monte, por exemplo, esse é o dogma do direito administrativo que já devia ter sido superado. A doutrina trabalha bem com ele e diz que ele deve ser superado. O judiciário não. O judiciário continua repetindo o mantra da presunção de legitimidade da legislação, que não existe. No Estado Democrático de Direito não existe presunção de legitimidade e veracidade de ato nenhum. A administração vai ter um ônus de motivação, de transparência e publicidade. Então, não posso dizer que o ato presumidamente é legítimo, é legal e é verdadeiro. Né? Então, mas, enfim, a jurisprudência repete isso. E com a comissão de heteroidentificação, a jurisprudência no início de 2024, que foi quando eu cheguei, era desse sentido, da 11ª turma. Eu quero falar particularmente da 11ª turma. Mas o que aconteceu? Eu estou aqui a destacar com vocês. A advocacia insistiu e houve essa viragem. Né? Em que sentido? A política de cotas raciais
ela foi declarada constitucional pelo Supremo, na DPF 186 e na DC 41. Né? E nessas mesmas ações do controle abstrato de constitucionalidade, a Lei 12.990 de 2014 também foi declarada constitucional. Então o Supremo disse assim, é constitucional a política de cotas, a autodeclaração é um ponto de partida de entrada para a política de cotas raciais, a autodeclaração. Então nós temos um sistema de autodeclaração, e nós temos um sistema de autodeclaração, e aqui o Supremo mandou muito bem, porque o nosso preconceito racial, a nossa discriminação, eu nem sei quanto tempo mais eu estou falando, mas eu vou acelerar um pouco mais. O nosso histórico de preconceito é um histórico de marca. De marca. Em que sentido, sociologicamente falando? O nosso problema é a cor da pele. É o preto e o pardo. Não é um problema nosso. Nosso problema é o preconceito de marca. Ora, se é um preconceito de marca, então a autodeclaração tem que ser a porta de entrada mesmo. Se a sociologia diz meu preconceito, e aí a literatura sociológica, em sua maioria, diz isso. O nosso preconceito, historicamente, é um preconceito de marca. Marca nesse sentido. Né? Nosso problema é se a pessoa é preta. Você é parda. Só isso. Porque eu tenho, e para a gente ficar num exemplo, que eu posso ter aquela pessoa preta ou parda em posição de destaque, de decisão formal importante, e ela vai continuar sofrendo preconceito. Porque ela vai chegar lá na festa e tu vai pedir a bebida para ela. Então é um preconceito de marca. Por mais que ele seja o CEO da empresa, ou o advogado líder do escritório. Ele vai sofrer o preconceito. Né? E aí o Supremo diz, a autodeclaração é a porta de entrada para a política de cotas. Ela é constitucional e a autodeclaração é a presunção de que ele tem direito. Aí diz, mas a comissão de identificação é também constitucional. E lá no tema 1420, o Supremo vem e diz assim, mas o Judiciário pode controlar a comissão de identificação. Né? Aí o que é que aqui eu vou defender a 11ª turma, porque aí ela está sendo liberal, né? Porque qual foi o raciocínio jurídico que a 11ª turma desenvolveu nesse tempo? Ela disse assim, olha, a autodeclaração é a porta de entrada, a comissão de heteroidentificação ela é legítima, mas ela é legítima se ela for transparente, se ela motivar o ato, se ela não violar o devido processo legal e se ela não violar a coerência da finalidade da política de cotas. A coerência. Então o Judiciário deve fazer o controle desses aspectos, principalmente da coerência interna com a política, com a finalidade da política de cotas. E aí, qual é a conclusão da turma? E é essa reflexão que eu queria encerrar minha fala e deixar para todos, que é hoje a jurisprudência da 11ª turma, desse capítulo das cotas raciais. Se houver uma dúvida razoável sobre a conclusão, a decisão da comissão de heteroidentificação, deve-se privilegiar a autodeclaração. A presunção é para o lado da autodeclaração. Né? E o que é essa dúvida razoável? Lá na 11ª turma. Ato imotivado, banca não unânime, aprovação em concursos anteriores, né? E uma prova robusta no sentido do fenótipo da pessoa. Né? Porque, como eu disse, como o preconceito é de marca, a prova sobre o fenótipo da pessoa é importante.
para que gere essa dúvida razoável sobre a conclusão da confissão de heteroidentificação e aí a conclusão do juiz, no caso aí da 11ª turma, seja para privilegiar a autodeclaração e, portanto, conceder o direito da pessoa continuar no concurso público dentro das vagas reservadas às cotas raciais. Portanto, nesse capítulo, nessa seara, nessa matéria, a 11ª não é a Câmara de Vereadores. Na verdade, a turma talvez mais liberal do tribunal hoje, nesse capítulo. Porque nós construímos essas juntas e eu tenho convicção, depois de muito refletir e estudar sobre o tema, de que ela é o caminho correto. Né? Então é isso, meus caros, renovando aqui os agradecimentos ao Dr. Paulo pela acolhida aqui na ordem, sempre à disposição, Paulo, para o diálogo institucional, para o debate institucional, que eu acho que é assim que a gente vai para frente. Agradeço a amizade, peioradamente a amizade do Dr. Max, parabenizo pela obra e agradeço também pelo privilégio de estar nessa noite aqui cercado de amigos e de pessoas tão ilustres e tão ilustradas e tão elevadas aqui dentro da doutrina e da academia daqui de Brasília e do Brasil. Tá? Muito obrigado, gente. Boa noite. Excelência, agradecemos a excelente explanação. Na sequência, teremos a honra de ouvir o excelentíssimo senhor juiz de direito, Aragonês Montes Fernandes, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O palestrante conduzirá a reflexão sobre o tema A Realidade Atual do Concurso. Colocando na fogueira, eu vou falar depois do professor Pablo. Eu queria começar com uma reflexão muito interessante, porque 2 meses atrás, em março de 2026, completou 20 anos que eu dou aula. E se completou 20 anos que eu dou aula, talvez você não saiba, muito desse feito se deve a uma pessoa que está aqui na bancada, a minha professora querida Célia Arruda. Porque Pablo dá aula de Direito Constitucional, Max deu aula de Direito Constitucional, eu dou aula de Direito Constitucional, mas eu comecei com Direito Civil. Lá atrás, eu tinha um colega no Superior Tribunal de Justiça e eu falei para ele, me coloca para dar aula. Ele tinha que ouvir de qualquer coisa. Eu tenho tanta vontade de dar aula. E um certo dia eu estava voltando para casa, tocou o telefone e a pessoa falou, professor Aragonês, eu falei, pois não, nunca tinha dado aula. E aí, o senhor dá aula de Direito Civil? Eu falei, dou. O senhor tem disponibilidade para hoje? Eu pensei, essa semana já acabou minha disponibilidade. Eu tinha que ter tempo para montar uma aula. E assim se fez. Na segunda-feira eu estava me deslocando para a Braslândia para dar aula. Tudo começou lá no curso. Hoje eu e você dividimos lá a Braslândia, ele à frente da delegacia de polícia e eu à frente do juizado. Cido, criminal e violência doméstica. É o que manda prender todo mundo lá. Professora Célia, eu fazia pós-graduação no Instituto de Processos e todo o intervalo eu ia infernizá-la para tirar as dúvidas que eu tinha na minha cabeça, porque eu tinha que explicar aos outros coisas que eu não entendia. E ela foi, assim, uma bênção na minha vida. Tá? Recebo o meu carinho de pouco. Nossa professora do coração aí, ó. Porque você estuda e algumas pessoas vão em busca do dinheiro, algumas vão em busca do conhecimento e algumas coisas vêm de brinde. Quando eu recebi o convite do amigo Max para estar aqui hoje, eu não sabia que eu ia ser agraciado com tantos brindes ao mesmo tempo. Porque em 2008, e olha que o tempo andou um pouquinho, em 2006 eu comecei a dar aula, em 2008 fui convidado pela faculdade Forte, na época não era faculdade não, né, bicho? Para dar aula num curso preparatório para analista judiciário do Supremo Tribunal Federal. Mas tinha um empecilho. Eu era aluno da mesma turma onde eles estavam me chamando para dar aula. Eu tinha meses antes parado de dar aula, eu já era professor de curso preparatório, só que fui fazer uma prova, e eu estava com a chave do carro dentro do bolso. Eu fui eliminado.
E naquela época eu entrei em depressão, falei, poxa vida, eu não sei nem tirar a chave do carro dentro do bolso, como é que eu vou ensinar os outros a passarem em concurso? E parei de dar aula. Voltei, falei assim, eu tenho que voltar para ser aluno. Voltei para ser aluno. Quem era o professor de Direito Constitucional da turma? Pablo. E até hoje eu levo algumas coisas que eu aprendi lá na sua aula, bicho. Ficou plagiando descaradamente. Eu ouvi um choro de criança aí, eu não sei se estão gravando, mas tinha um mnemônio que ele falava das cláusulas pétreas. Eu continuo usando. Viu? Você talvez não use mais, porque é um gentleman, desembargador do Tribunal Regional Federal, mas eu lembro daquele mnemônio, como hoje. E lembro quantas e quantas vezes as aulas dele serviram de combustível para eu poder dar minhas aulas. Quando a gente fala de direito em concurso público, e o cenário atual no concurso público, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Vocês acham que hoje está mais fácil ou mais difícil passar em concurso? Mais difícil? Se eu fizesse essa mesma pergunta 5 anos atrás, qual seria a resposta? Se eu fizesse essa mesma pergunta 10 anos atrás, qual seria a resposta? Mais difícil. Se eu fizesse a mesma pergunta daqui a 5 anos, qual será a resposta? O sarrafo vai só subindo, pessoal. Só que é indiscutível que está mais difícil. Mas é indiscutível e uma das realidades é que o acesso à informação está mais fácil. Isso é indiscutível. Não sei se todos aqui são de Brasília, acredito que não, porque pelo menos uma família veio de São Luís. Você está como juiz também do Maranhão, né? Você pode estar em qualquer lugar do país e de qualquer lugar do país você estudar com a mesma qualidade hoje. É bem verdade que a gente tem deficiências lá da base, do ensino fundamental, do ensino médio, mas a gente tem como tirar esse atraso hoje em dia. A gente tem acesso à informação que até poucos anos atrás não existia. Então, professor há pessoas inteligentes em qualquer canto do país, seja na capital, seja no interior. E o cara do interior muitas vezes não tinha acesso à informação. Dedicação ele tem. O que a gente faz para tirar o atraso? Uma palavra: esforço. Eu outro dia conversava com meus filhos, eles estavam num joguinho, assistindo gente jogar na internet. Eu nunca vi esse trem. E eles adoram ver lá o Minecraft, os meninos jogando. E falam, mas vocês nem estão jogando, estão vendo gente jogar? Papai, aqui é muito legal. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Vocês estudam nas melhores escolas. Mas sabia que isso não é garantia de nada? Porque do mesmo jeito que o papai veio lá da escola pública da Ceilândia, tem outros lá que são mais dedicados, que têm mais fome do que vocês. E eles vão passar por cima de vocês. Se você pegar essa vantagem competitiva que eu estou te entregando e não souber usar, aquelas pessoas com menos recursos, e quando eu falo de recursos eu não estou falando de dinheiro, com menos acesso à informação, vão tirar o atraso. Às vezes eles não vão conseguir passar na UNB, mas eles vão fazer uma faculdade particular com dinheiro para fazer. Eu acho interessante porque na minha turma, e a gente tem um complexo de vira-lata extraordinário, né? Na minha turma de juiz, Paulo, eram 26 juízes, 13 de Brasília, 13 de fora. Dos 13 de Brasília, 5 da Católica. E eu sou formado pela Católica e a gente cresceu, né, pô? Com essa história de, não, a Católica não está entre as mais, não é? Não está entre as mais, não está entre as... E a gente tem aqui o presidente da OAB, egresso da Católica. Então é a melhor? Não. Mas quem faz a faculdade é o aluno. Um pouco. O aluno um pouco a faculdade. Mas o bom que está no seu domínio, esse aí, é o que você tem que abraçar e seguir em frente. Porque muitas vezes a gente vai choramingar, eu gosto da palavra culpado, gosto da palavra responsável. A gente vai tentar responsabilizar sempre outra pessoa pelo nosso insucesso. Mas é porque agora a prova está muito difícil. Está para todo mundo. Mas é porque agora as questões estão sendo feitas com IA. A mesma questão para você também é para o coleguinha do lado. Mas é porque agora a nota de corte está superfaturada. Só para dar um dado concreto. Em 2008 ainda, voltando para aquele mesmo ano, eu tive de 120 pontos na prova do Sebrasp para analista,
analista da área judiciária, eu fiz 92 líquidos. Foi a terceira maior nota do concurso. Anos depois, para delegado de Polícia Federal, concurso com maior complexidade do que analista, delegado de Polícia Federal, a nota de corte foi 92. Ou seja, quem não tinha 92 não estava disputando os primeiros lugares. Sequer tinha avançado de fase. Note, o trem está difícil. E hoje, muitas vezes, vão bater no judiciário. Seja no meio das fases, seja lá no começo, seja uma situação que Deus me brindou de novo com um grande amigo que está ali atrás, e ele está bem desconfiadinho ali, quietinho, o amigo Thiago Buxley, uma pessoa que eu trago no meu coração, porque em um dos momentos mais difíceis da minha vida, ele estava lá. O ano 2014. 2014, 11 horas da noite, ligam para mim, falam um domingo, falam bem assim, número desconhecido, não tinha essa onda de trote. Falei, não vou atender não, vou atender. Quando eu atendi, a pessoa do outro lado perguntou para mim, está sentado? Eu falei, diga qual é a merda. Porque ninguém liga para você, domingo, 11 horas da noite, pergunta se você está sentado, fala assim, ganhei na Mega Sena e quero dividir. Não é isso. Era uma situação criminal que envolveu um amigo de 40 anos. E um amigo, aquele mais... Todo mundo aqui tem. Ô Pablo, ô Poli, eu estou na sua casa, Poli. Mas eu vou falar uma palavra. Aquele amigo mais bundão, aquele que você sabe que não faz nada errado. Era a situação que envolveu. Pois bem, eu vou fazer um corte de 2014, porque esse amigo ajudou demais naquela época. Esse grande amigo de 40 anos foi levado na Covid. Não só ele e a irmã. O pai, que tinha 3 filhos, passou a ter 1. Eu não consigo imaginar a dor desse pai. A família sofreu, e é uma família que o pai e a mãe desse meu amigo é a mesma coisa que você vê o pai e minha mãe. A família sofreu de forma extraordinária com a Covid. Machucou demais. E aí, essa mesma família teve um momento feliz. Depois de todo esse tornado que passou por lá. Toda essa tempestade. Um momento feliz. Me ligaram e falaram assim, o fulano, o filho do meu amigo, foi aprovado no concurso de AVAS. Talvez alguns aqui não saibam o que é AVAS. Agente de Vigilância Sanitária. Remuneração, R$8.000, menino de 21 anos. Lembrando que ele era órfão de pai e a mãe uma guerreira, mãe sólida. Pois bem, tudo estava começando a virar. O jogo estava melhorando. Até que em dezembro deste ano que passou agora, eu recebi uma ligação da mãe desse menino. E me ligou e falou bem assim, Aragonês, você está em casa? Eu falei, tô indo aí. Estou levando o menino. Aí eu falei, tá bom. Eu perguntei, o que é? Eu falei assim, não, você tem que dar uma notícia para ele. Ele foi eliminado do concurso. Aí eu falei, mas ele não já está trabalhando? Tá, tem 1 ano. Mas saiu agora uma lista e ele está eliminado do concurso. Eu falei, cara, vem para cá. Ele PCD, autista, o menino. Então, tudo aquilo que era um castelo de reconstrução estava indo abaixo. A banca descobriu que ele não foi para aquela verificação de ser ou não PCD. Né? A avaliação biopsicossocial. Só que a banca só descobriu isso 1 ano depois. A gente, como juiz, a gente falta criatividade para a gente. Já falou assim, se ele não foi, lascou. A primeira coisa que você pensa, ele não foi, lascou, ele deveria ter ido. O advogado não pensa assim, ele fala assim, mas pera. O advogado, na hora, já começa a elencar situações que nós, do lado de cá, já pensamos, foi embora o direito dele. Falei, cara, o jogo está 1-0 contra você. Porque você já está aí com parecer pela sua eliminação. Liguei para o colega e ele falou bem assim, não, bicho, vamos reverter isso aí. Eu falei, tá bom. Poucos dias depois, eliminado e ferida. 2 meses depois, mérito concedido. E aí eu lembrei
de quando eu comecei lá no STJ, que eu não tinha começado ainda a faculdade de Direito, que um grande amigo me explicou o seguinte: Aragonês, o advogado é o primeiro juiz da causa, porque é ele quem recebe a parte leiga no seu escritório e tem que dar uma roupa jurídica para aquilo que está sendo trazido. É ele quem vai ter que saber se tem ou não viabilidade, é ele que vai ter que lutar para ter viabilidade. E quando eu penso em direito nos concursos públicos, a gente pode ver precedentes, a gente pode ver números, a gente pode ver acórdãos, pode ver número de sentença, mas o que eu mais quero ver é resultado na vida das pessoas. E eu te digo, eu vi um resultado muito concreto na vida de uma família. Uma família que estava machucada por 2 perdas fatais. E quando teve o aniversário desse meu afilhado, eu cheguei para a mãe e perguntei assim: seu Toninho sabe? O pai, né? Seu Toninho sabe? Ele falou: não, eu não tive coragem de falar para ele. Eu falei: só fale para ele para tudo estiver terminado. Só fale quando a tempestade estiver acalmada. Eu acho que o papel do advogado, vocês talvez não tenham a dimensão, é salvar muitas vidas. Porque o que foi conseguido, no caso desse meu colega, foi salvar a vida. E eu te digo, muitas vezes vai ter o esforço, vai ter a dedicação, vai ter lutar contra adversidades, contra irregularidades e ilegalidades da banca. Muitas vezes vai precisar se socorrer a cada um de vocês. Eu vi, muitos anos atrás, o Max desbravar um horizonte muito inóspito. Quando se falava em concurso público, ele falou assim: não, pai, eu vou, lembra, a gente dividia as salas. Eu vou para cá, vou advogar, porque aqui concurso é o que mais tem, eu vou pegar um pouquinho por mês e vai dar certo. E a gente olhava com uma desconfiança, pensando: rapaz, acho que esse treino não vai dar certo, não. E hoje ele está ali, rapaz, uma caneta Chique do Max Huber. Eu tenho certeza, ao olhar essa caneta, que deu certo para o Max. Talvez tenha dado certo para o que muita gente acha que é o que faz sentido na vida, que é o dinheiro. Mas deu mais certo ainda, e eu não tenho dúvida disso, meu amigo, a cada família que foi te agradecer por ter dado certo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui ao lado de grandes mestres. Posso só quebrar o protocolo e chamar o Pusley para cá? Pusley, não sei se vocês conhecem, só bem Thiago. Thiago é um amigo querido demais da advocacia. Ah, vai ter G? Não, que eu vou ficar ali fofocando com o Célio. Pusley, acho que todo mundo deve ter tido aula com Pusley de direito penal. O irmão. Tá aí, bonitão. Aqui é irmão da advocacia também, sala de aula de Grande muito tempo. cantor também, viu? Tá aí. Ô, Dominique, agora... Enfim, Pusley... Convidamos o excelentíssimo senhor de Graça da Polícia, Dr. Fernando Cossi, da Polícia Civil do Distrito Federal. O Gente boa esse cara, abordará o tema gente boa. criminalidade organizada e acesso às carreiras policiais. Boa noite a todos, boa noite senhores, boa noite senhoras, cumprimento todos da mesa, na pessoa do amigo, Dr. Paulo Marius, Oli, os amigos, muito obrigado por receber a Polícia Judiciária nessa noite aqui, Dr. Paulo. Vejo aqui jovens advogados e gostaria de falar um recado da polícia para todos os senhores. Todos são muito bem-vindos no ambiente de polícia judiciária. Hoje eu seguia para Braslândia, Dr. Paulo. E eu tenho alguns inquéritos que eu presido, mesmo na condição de chefe, eu gosto da presidência e da investigação. E os primeiros 3 PJS que eu abri ali são de investigações que eu presido, onde já existe a figura do advogado no inquérito policial. O olhar do delegado de polícia para aquela investigação onde já está presente o bom, a técnica da advocacia é outra. O nosso cuidado é redobrado. A advocacia é muito bem-vinda na seara policial. Eu gostaria de registrar isso, porque muitas vezes nós temos algumas animosidades, fruto da discussão técnico-jurídica, mas todos nós sabemos o papel e a importância do advogado já no âmbito do inquérito policial.
Faço cumprimentos aqui ao amigo Dr. Matos, amigo que Brasília me trouxe, que o cursinho me trouxe, Dr. Flávio Zunica, representando aqui o TRF, amigo também do concurso, lá atrás dos cursinhos, o amigo Aragonê que está ali, fofocando, dividimos a responsabilidade na fazenda chamada Brasilândia. Essa eu não sabia, viu? Ele pede a prisão, você está mandando prender todo mundo lá, Aragonê. É um levanta, o outro corta. Mas ele aí, rapaz, dá um trabalho pra gente que vocês não têm noção. Todo dia da FTV. E já agradeço de antemão, viu, meu amigo? Sempre vou falar isso em público, porque quando eu faço a representação, o pessoal sabe que eu sou muito apegado. Pô, você pede, parece que está pedindo um lustre para casa dele. Ele liga para o assessor, ele liga para o técnico, e eu sei que eu perturbo muito, mas você é um cara muito ágil nas cautelares sigilosas, então muito obrigado por tudo que você faz por aquela comunidade. Não posso deixar de cumprimentar o grande amigo Tiago, divide conosco as turmas dos preparatórios aqui em Brasília, é coordenador de curso, sabe da importância de nós termos a aula com uma certa sequência, se preocupa de nós estarmos lá com frequência, um grande amigo e um excelente advogado, obrigado por tudo. Bom, tema tormentoso, atuação de organização criminosa, de facções criminosas. Nós tivemos, em 2013, a promulgação da Lei 12.850. Nós tivemos, pela primeira vez no Brasil, um conceito técnico de organização criminosa. O legislador trouxe para a gente um conceito e falou: aquele que pertencer ao OTRIM responde pela prática de crime de pertencimento, com pena de reclusão de 3 a 8 anos, que é uma organização criminosa nos tempos da lei. É uma reunião permanente, estável, de pelo menos 4 pessoas, que atue com divisão de tarefas, atue com hierarquia, com disciplina, voltada à prática de crimes graves, infrações penais cuja máxima ultrapasse 4 anos. Esse é um conceito trazido em 2013, é um conceito novo, e nós tivemos agora, na última semana, a promulgação da Lei Raul Jungmann, que trouxe pela primeira vez no Brasil o conceito técnico de facção criminosa, que é sinônimo de organização criminosa ultraviolenta. Aí nós temos 3 pessoas, em caráter também permanente e estável, mas que atuam agora com violência, grave ameaça ou coação, visando um domínio territorial, que a pena é uma pancada, meu amigo, reclusão de 12 a 20 anos. Esse é o cenário da tipificação para aquele que adere a uma organização criminosa ou uma facção criminosa. Esses são conceitos técnicos que a gente coloca na sala de aula, na lousa, para o aluno concurseiro. Mas a doutrina que escreve sobre crime organizado no Brasil e no mundo traz algumas características mundiais para esse fenômeno que marca a criminalidade sofisticada no mundo todo. Nós temos lavagem de capitais, que é típica das doutrinas, nós temos uso de força, intimidação, nós temos emprego de armamento irregular e nós temos corrupção estatal. Esse é o nosso ponto focal no dia a dia. Antigamente, Clovis, se falava em corrupção policial. E aí a doutrina foi percebendo que essa corrupção também afeta outros órgãos e não apenas as polícias, de modo que é marca das doutrinas no mundo a corrupção estatal. Nós temos sempre uma erva daninha que facilita a atuação das doutrinas. Bom, é triste falar o que a gente vai falar aqui, mas a gente tem que trazer o efeito nefasto de alguém dentro da estrutura estatal que corrompe e que é corrompido, que facilita a estrutura da doutrina. E nós, fazendo ali algumas pesquisas na tarde de hoje, até para trazer algum tema para os senhores aqui, nós trouxemos 2 casos concretos para a gente exemplificar o tamanho do problema que nós temos hoje. O brasiliense deve se recordar, num cenário de 2018, 2019, de grandes explosões a terminais de alto atendimento bancário no Brasil. A cidade ficou em chamas. Nós tivemos ataques os mais variados. Eu vou citar 4 ataques aqui para os senhores se recordarem da ousadia desses membros de organização criminosa. Atacaram o Pier 21, atacaram o complexo Gilberto Salomão, atacaram o anexo do Buriti, um caixa eletrônico do anexo do Buriti foi explodido pela organização criminosa, e atacaram o caixa eletrônico do Clube dos Servidores do Senado. Uma estrutura estável, permanente, voltada a grandes ataques. E lá no Pier 21 foi o primeiro emprego de fuzis aqui em Brasília.
e de um instrumento chamado Miguelito. Já ouviu falar? Esse não. Miguelito são aquelas taxas que a gente joga para furar os pneus das viaturas policiais, coisa que a gente não está acostumado a ver na capital da República. Pois não? Atacaram a OAB. O caixa da OAB, eu me recordo, presidente, Acredite se quiser. eu me recordo da perícia nesse caixa da OAB. Houve uma mudança de governo na época, essa matéria estava concentrada na delegacia anti-organização e nós, mudou-se a chefia da polícia e esse tema saiu do combate ao crime organizado e veio para a TRF, Delegacia de Repressão, Roubos e Furtos. E eu fui colocado lá, e com a missão de resolver o problema. E eu pensei o seguinte, Paulo, eu falei, poxa, isso pode marcar meu currículo positivamente como negativamente, porque a polícia estava às ocultas, às cegas, nós não tínhamos autoria. E eu me recordo do papo que eu tive com o diretor à época, eu falei, bom, nós já sabemos que existe o emprego de emulsão encapuchada com artefato explosivo industrial, nós sabemos que existem um emprego de fuzis, então muito provavelmente é o mesmo grupo. E aí nós tivemos na sequência o ataque aos caixas eletrônicos no subsolo do Hotel Royal Turk, no Brasília Alvorada Hotel. Imaginem o tamanho do problema. Nós já tínhamos 4 grandes explosões sem qualquer autoria e nós tivemos a 5ª grande explosão ao lado da residência oficial do presidente da República. Bom, isso trouxe uma inquietação, um clima de alarme social na capital e uma pressão muito grande em cima da gente. Começamos a trabalhar com as mais variadas quebras autorizadas pelo TJDFD e fomos nos aproximando da autoria. Onde eu quero chegar? Identificamos os autores estavam baseados em Tocantins. Voamos para Tocantins para prender-os todos. Chegamos lá, eles voaram para o Rio. Vamos para o Rio, eles voaram para São Paulo. Chegamos em São Paulo, eles voltaram para Tocantins, depois para o estado do Ceará, sempre um passo à nossa frente. Até que eles voltam, a segunda passagem deles em Salvador, na Bahia, e eu consigo alcançar um deles. E num bate-papo lá na delegacia da PC Bahia, informado sobre o direito nacional ao silêncio, a presença do defensor, um dos envolvidos era um delinquente ocasional, nunca tinha se metido em empreitada grave nenhuma, e fez conosco o acordo, na presença do defensor, de cooperação premiada. Ele falou, nós estamos sempre um passo na sua frente, porque tem um dos seus que te entrega, tem um dos seus que passa todos os dados da sua investigação. Inclusive, ele está no seu Facebook, delegado. Na hora do Facebook, você falou, é esse aqui. E eu falei, não acredito. É esse? Ele falou, é esse aqui que nos passa todas as informações. Quando a polícia emite os voos, nós vamos para outro estado. E é ele que olha todo o seu inquérito, todas as cautelares sigilosas e fala, pode continuar explodindo os caixas, porque a polícia está indo para o lugar errado. Nós estamos ainda intocáveis. Olha como fica tudo mais difícil. E eu fiquei extremamente chateado, porque eu reconheci o garoto à época, Tiago. E eu tinha trabalhado aqui, presidente, como chefe adjunto da Delegacia da Criança e do Adolescente, ele era um servidor lá da DCA. E eu me lembro que a época do noivado dele, eu dei para ele um jogo de panelas. Ou seja, ele era muito próximo da gente, e ele tinha uma boa fama ali. Ele era um servidor terceirizado, não era dos quadros da polícia, mas atuava ali com a conivência da polícia como escrivão ad hoc. Ele vazou toda a investigação. Ele acabou preso, nós fizemos questão de prendê-lo dentro da própria DCA preventivamente. Bom, foi condenado pelo pertencimento à organização criminosa. Qual era a tarefa dele? Vazar os dados e informar o banco. Quando o banco se sentia intocável, o banco continuava a delinquir. Então a tarefa dele era imprescindível para o sucesso dos ataques. Mas onde eu quero chegar? Foi condenado, foi preso, foi solto. Nós já estamos agora em 2026. E um dos preparatórios, onde eu estou lá dando aula, o Thiago, ele está lá, ele é concurseiro. Eu entrei na sala e me assustei. Sim, eu prendi, ele foi condenado em definitivo. E ele, nos termos do linguajar policial, deixou cadeia e ele se dedica a outra carreira policial. Olha o cuidado que nós temos que ter com esse personagem,
que não nos representa, que não representa a massa, mas olha o estrago que um fez tendo acesso ao sistema informatizado e às cautelares de polícia. Segundo exemplo que eu vou dar para os senhores aqui, o Brasiliense também acompanhou uma grande operação da polícia, de uma organização criminosa local, que bate carros em Brasília para receber valor de indenização de seguro. É um golpe manjadíssimo no Brasil todo. Você compra um carro com uma série de defeitos, o mercado dele é muito ruim, o valor é muito abaixo de tabela FIP, você compra esse carro e você contrata um valor de seguro de tabela FIP. Aí você destrói o veículo e recebe um valor de FIP muito maior do que o valor que você pagou. O pessoal fala, poxa, mas que chinelagem, professor. Isso aí dá dinheiro? Dá. Vamos pensar nos veículos importados, nos veículos fortes. Vamos pensar aí nos veículos alemães. O cara compra uma Cayenne com defeito no câmbio, uma Porsche, FIP, 250 mil reais. Ele vai em São Paulo, paga 90 e destrói ela aqui em uma sarjeta. Só com uma distribuição equivale a mais de 150 mil reais. Vamos pensar então no universo em que eles batam os dois carros juntos. Os dois carros são do banco. Vamos pensar em 27 acidentes forjados. É muita coisa, senhores. Estavam tão à vontade que começaram a afundar embarcações. Poxa, o carro está dando pouco dinheiro, vamos afundar uma lancha. Vamos buscar a lancha, vamos forjar aqui um incêndio e vamos afundar. Bom, a empreitada foi descoberta, entramos no circuito, apuramos tudo isso, prendemos todos. Olha o tamanho do problema. Um deles, Thiago, é encaminhado então para o sistema prisional. Lá ele conhece um policial penal, amigo de infância, que não representa a valorosa polícia penal do DF. Nós estamos falando aqui de ervas daninhas, da exceção, mas elas existem. Esse camarada fala para o colega policial penal, poxa, mas olha só, estou muito chateado, lá com o cinto, olha só, acabaram com a minha vida, eu estou preso, sou líder de Orcrim. E ele fala, peraí, poxa, vamos dar uma vasculhada na vida dele, do principal agente responsável pelas investigações, vamos dar uma olhada aqui no sistema Infosec, vamos ver onde eles moram. Tudo foi apurado pela Corregedoria de Polícia. Esse sujeito entra no sistema informatizado, levanta o nosso endereço, e a organização criminosa de dentro da cadeia de Brasília manda um emissário para a casa do meu policial, com a intenção de mandar um recado. Foram até a porta da casa dele e disseram lá para o porteiro, fulano mora aqui? Sim. Ó, ou seja, vamos matá-lo. Tudo investigado pela polícia. O cenário hoje é, todos respondem pelo crime de organização criminosa e por um crime bem idêntico, que é atrapalhar a persecução penal de organização criminosa. Qual foi o estrago feito na vida do nosso policial? O casamento foi embora, porque a esposa fala, peraí, que trabalho é esse que delinquentes estão vindo aqui na nossa casa? Se o casamento já não estava indo bem, Marcos, já acabou por ali. A mulher foi embora do país. A casa foi vendida às pressas, com valor abaixo do mercado. Esse camarada tem problemas de ordem psicológica até hoje, não tem mais condição de portar arma de fogo. A Policlínica tomou a arma de fogo dele em razão da postura de um errado, de um que se perdeu, de um que se vendeu por organização criminosa. Por que eu estou registrando isso? Todos passaram em concurso público, todos que eu estou falando aqui, todos passaram pela investigação de vida pregressa. E ninguém tinha um único antecedente criminal. Os senhores imaginam, então, quando nós fazemos os mais variados filtros e detectamos problemas, e começa aquela nossa luta. A polícia vai e elimina. Às vezes eu concordo, e a gente bate esse papo aqui, ó. Às vezes a polícia exagera mais. E o Marcos reverte na técnica, como a gente brinca, né? Nos termos da boa defesa. E confesso, Max, que de um tempo para cá, talvez um amadurecimento, eu tenha visto algumas situações do passado de eliminação como não adequadas, como exageradas. Nós tivemos um concurso para delegado de polícia aqui, nós teremos o próximo agora, e a polícia demorou 11 anos para fazer um novo concurso. E naquele último certame, nós tínhamos candidatos avaliados
um candidato era metido, eu me lembro, na investigação da Pregressa, nesse papo que a gente teve, ele tinha lá um acesso ao sistema prisional, ele era um ex-policial penal, ele frequentava o presídio, Meu cliente. seu cliente, para visitar um dos presos, certo? É isso. Depois, né, nós vamos conversar. Mas o Marques dizia, a polícia eliminou o rapaz, Lúcio, porque ele visita o preso. E eu falei, aonde é que o delegado tem que ter amigo preso? Na época eu disse isso para você. Você falou, você está exagerando. Você pode ter um amigo de infância que um dia foi preso. Hoje eu reconheço. Eu te entendo. Tá? Mas na época eu peguei no seu pé. A polícia eliminou, o Marques reverteu e hoje ele está aí. E é um ótimo profissional. Tá? Então, eu acho que são os legados que você leva. Né? Tivemos outro na mesma época, porque nós eliminamos 2. Nós tivemos outro na mesma época, que eu brinquei até com a expressão que eu utilizei contigo. Esse camarada, ele tinha lá envolvimento numa espécie de pirâmide, de venda de produtos, né? E eu falei, Max, mas se esse camarada pegar uma arma indistintível, ele vai montar uma factory. Né? Eu acho que esse também não tem que vir para cá. Eu falei, não, curso é cosmético, deixa eu te falar uma coisa, outra coisa é outra coisa. E com toda a técnica, você conduziu também esse cliente e hoje ele está aqui e faz um bom trabalho. Então eu sei dos exageros. Agora, precedentes, vamos lá, nessa investigação. A polícia na época, no capítulo da droga, Aragonês, lá atrás, hoje todo mundo sabe, a pequena porção de maconha até 40 gramas, ou 6 plantas fêmeas de cannabis na sua casa é atípico. Nem crime existe. É uma ocorrência de natureza não criminal. Mas lá atrás era o TC de porte de droga para consumo pessoal. O penúltimo concurso para agente de polícia era comigo. 17 maconheiros, eliminamos todos. Polícia não é local para maconheiro. Isso foi o recado da polícia. Quem teve condição de bancar a defesa, reverteu e veio para os quadros da polícia. Quem não teve, ficou para trás. Então, nós sempre fomos extremamente duros na investigação de vida pregressa. As coisas foram mudando ao longo dos anos. Todos nós sabemos aqui, e o doutor Pablo trouxe até as notícias de como pensa o TRF. Todos nós sabemos que a simples ocorrência policial não elimina ninguém. Todos nós sabemos que um simples TC não elimina ninguém. A existência de um empenho em andamento não elimina ninguém, nem mesmo uma ação penal em curso elimina ninguém. Eu queria só fazer um adendo. Teve um caso também que quem foi o advogado foi o Ibanez, ex-governador do Distrito Federal, presidente da ordem, um caso, não vou citar nomes, não quero, mas de um garoto que, enquanto menor, aqui em Brasília, ateou fogo aí no índio, enfim. Não vou citar nomes de quem foi, porque foram vários, tá? E aí ele passou na Polícia Civil. Eu achei que até a professora Claudine ia estar aqui, porque naquele tempo, ainda que eu advogue nisso, eu falava que ele não tinha condições de ser policial civil. E eu me recordo que o Chico Leite, então deputado, promotor de justiça, e o professor Jaci, que é o percussor da Faculdade de Processo, falaram que não, tem sim. E quem foi advogado dele na época foi o Ibanez. Ganhou na primeira instância, mas perderam no tribunal. E aí fica a pergunta, né? Ele menor, tecnicamente, não cometeu crime, ato infracional. Mas será se a pessoa que comete um crime tão bárbaro para a sociedade, não apenas do Distrito Federal, mas do Brasil inteiro, será se ele pode ser policial? Mas ele está numa polícia, mas eu acho que não é Polícia Civil do Distrito Federal. Ele não está aqui, está em outra força. Outra força, não é? Graças a Deus. Mas tinha ganhado na primeira instância, né? Perdeu no tribunal. Coisa louca, né? Brincadeiras à parte, mas isso que você está falando é importante, Marcos, porque saía do curso um dia à noite, na época que o nosso MP estava lá na Asa Sul, e na Asa Sul o garoto se aproximou, era uma aula sobre a lei de drogas que eu havia ministrado. Ele foi até a porta do carro, estava saindo, ele bateu na porta. Professor, se eu não falar contigo o que aconteceu comigo, eu não consigo dormir essa noite. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu já fui, linguagem da rua, ele já foi vida louca. Será que isso vai ser detectado pela banca? Eu falei, mas o que você aprontou? E ele utilizou novamente a linguagem da rua. Eu já meti uma lan house. O quê? O que é meter uma lan house? É assaltar a lan house. É chegar armado na lan house, anunciar o assalto e levar os telefones celular. Ele falou, será que isso vai aparecer? Eu falei, não vai aparecer, isso vai gritar, ladrão, ladrão, né?
E eu, sim, você vai ter problemas. E ele falou para mim, mas eu era adolescente. Falei, pô, o jogo mudou. Né? Então, muito provavelmente, você virá para a carreira. Ele falou, pô, mas não foi só isso. Ele falou, mas eu já matei um cara. Então, nós comentamos isso contigo, lembra? E ele tinha, quando adolescente, um ato infracional análogo ao homicídio. A polícia juntou o ato infracional análogo ao assalto armado, à mão armada, o ato infracional análogo ao homicídio. Falou, nós não te queremos aqui, certo? Ele não veio e ele desistiu, não ajuizou nada. Mas hoje, ele é um ótimo profissional no Mato Grosso. E ele troca figurinhas com a gente. Quando eu preciso de um apoio lá, de vez em quando, ele manda alguma informação. Ó, quem pode te ajudar aqui nessa cidade é fulano. Então, assim, são as histórias em que a vida muda também a vida das pessoas. São pessoas que se recuperaram. São pessoas que a gente tem que falar, opa, alguns cristãos aqui, deu tudo certo. Mas eu gostaria aqui, depois desses casos todos, de trazer uma sugestão. Mas antes disso, Marcos, eu gostaria de falar que eu também já passei por isso. Quando nós fizemos prova para delegado de polícia aqui há 22 anos, o edital, professor Pablo, trazia inscrição para a carreira de delegado de polícia na 2ª classe. E quando nós fomos empossados, a polícia nos empossou na 3ª. Aí entra, doutor Pote, eu me emocionei hoje com aquela figura ali do nosso amigo Juliano. Um grande amigo que a cidade me deu. Esse é um cara que tinha toda a entrada por toda a cidade. Esse é um monstro da advocacia. E ele era lá, né, no nosso clube da Depol. O Juliano, o escritório dele continua nos representando, é quem cuida da defesa do delegado. E foi o Juliano com um time que, à época, Marcos, falou, peraí, se o edital falava 2ª classe, como é que vocês são empossados na 3ª? E isso deu um up na carreira, no começo da carreira aqui. Era a diferença sensível de remuneração. Mas mais difícil do que isso foi a prova de delegado em polícia lá em São Paulo. Essa é uma história que o Thiago conhece bem, que já ouviu várias vezes. Para a carreira de delegado de polícia, todos aqui sabem, nós temos a prova oral. E na prova oral do Estado de São Paulo, à época, havia uma entrevista que acontecia antes de você começar a responder as questões. Era um questionamento feito para dar uma mexida com você e saber se você ia aguentar a pressão. E eu cheguei lá muito novo, doutor Poli. Era o concurso da minha vida. Meu sonho era ser delegado de polícia em São Paulo, sou paulista do interior, tenho primos, tios delegados, e eu queria ser delegado lá. Deus me trouxe para cá como asa, mas a minha intenção era ser delegado em São Paulo. E eu cheguei lá com 22 anos, uma delegada do DEI que olhou para mim e falou, boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, antes de nós começarmos aqui as perguntas aqui, o senhor se recorda quando no ano de 1998, o senhor na condução de um Fiat Tipo, de cor prata, o senhor efetuou uma manobra conhecida como cavalo de pau, e o senhor se evadiu da ação da polícia militar? E eu respirei, tomei um copo d'água aqui. Eu me recordo, excelência. E ela me perguntou o que o senhor tem para falar para todos nós delegados e para toda a plateia que assiste a prova do senhor. Eu estou arrependido. Eu ia falar o quê? Se em 1998, buscaram na minha investigação de regresso, eu pratiquei uma direção perigosa. Isso não me tiraria do certame, porque era uma ocorrência antiga, ocasional, mas quiseram mexer comigo e fazer parte da pressão da prova oral. Então, o que a gente prega aqui quando a gente faz a investigação de pregresso? É muito duro falar isso em sala de aula, porque todos temos problemas. O aluno nos pega na porta da sala de aula e fala, pelo amor de Deus, será que isso vai ser detectado? Eu já xinguei meu vizinho. Poxa, eu já fui surpreendido embriagado. Calma, existem crimes e crimes, delinquentes e delinquentes. Nenhum TC ocasional vai te tirar do certame, não é isso? Nenhum inquérito em andamento vai te tirar do certame. O que te tira do certame em Brasília é a conduta grave e reiterada, baseada em dados concretos que mostram uma incompatibilidade plena com a carreira policial. Nós eliminamos um aqui com 4 TCs. Pô, mas TC infração de menor potencial ofensivo, sim, mas era TC de jogo de azar.
O camarada explorava máquinas caça-níqueis, meu irmão. Como é que ele vai ser policial civil? A incompatibilidade aqui é plena. Se nós temos uma arma, um distintivo para ele, ele vai ser explorador do jogo de vinho. Não vai dar certo. Tá? Tiramos aqui ouro também com 2 ocorrências recentes de receptação de motocicletas. Como é que eu entrego o sistema informatizado da polícia para autor de receptação de veículos? Então, tratamentos diferentes, Max, para pessoas diferentes. Delinquentes ocasionais, que vivem da prática reiterada de condutas graves, não merecem estar no ambiente policial, dada a sensibilidade e os acessos que essa pessoa tem. Agora, sou o primeiro a reconhecer excessos, sou o primeiro a aplaudir o trabalho que você faz de forma magnânima há muito tempo, mudando a vida das pessoas, corrigindo injustiças. E vou te falar, do fundo do coração, que muito da dureza lá atrás, eu falava, não, mas não merece estar. Quando eu olho para trás e vindo para cá hoje, eu falei, pô, naquelas 2 situações lá o Max tinha razão. Tá? Então, parabéns, que Deus te abençoe pelas obras. Agradeço mais uma vez, Poli, por estar aqui presente na sua casa, na casa da advocacia. Advocacia criminal, que é brilhante, é muito bonito falar com alguém que chega conhecedor da legislação, falando conosco aqui numa matéria que domina. Quando nós recebemos esse advogado, somos o primeiro a passar um café para ele. Eu nem de terno vou trabalhar, mas quando eu tenho que tratar com os bons advogados, eu visto o terno para estar à altura dos senhores. São todos muito bem-vindos no ambiente de polícia judiciária. Boa noite e muito obrigado, meu irmão. Doutor, agradecemos pela excelente abordagem e aprofundamento do tema. Muito obrigada. Abrimos neste momento espaço para manifestações e perguntas dos convidados acerca dos temas abordados ao longo desta noite. Beleza. Valeu, beleza. Valeu, meu irmão. Perguntas, as palestras foram muito boas, muito profundas. Agradeço a Agonê, Pablo, o Cito, porque, como eu disse, conhecimento é que constrói da capacidade para que a advocacia possa fundamentar. E foram 3 pontos de vista muito diferentes, mas que se complementaram e mostrar um ponto fundamental, que é a essencialidade da participação da advocacia. Quando a gente vê um advogado como o Max lançando livros que vão ajudar vocês, advogados e advogadas, a estarem preparados a enfrentar essas feras com juízes, com delegados, ou inclusive para se preparar eventualmente para também estar futuramente nessa posição. Eu sei que vocês saíram daqui maiores do que chegaram, com muito conhecimento e muita questão de sensibilidade do quanto a gente mexe com a vida das pessoas. Célia, obrigado por estar aqui. Fabrício, todos que estiveram conosco. Eu acho que ele já está no avançado da hora aqui. Tem um vinho que você trouxe. A gente vai poder conversar informalmente com os nossos palestrantes, que eu acho que fica até mais gostoso. Então, com esses termos, eu quero declarar encerrada a nossa parte de apresentação e depois agora vamos para a confraternização do livro e você encerra aqui como nosso autor. Eu só tenho uma última coisa para falar. Meu muito obrigado a todos vocês, aos amigos que puderam vir. Infelizmente, tivemos que tratar o Thiago, a Dai, a minha querida professora Célia, meu querido amigo Fabrício da Mota, mas vai ficar para uma próxima. Por fim, Claro. Por fim, eu quero só pedir, esses livros serão doados, certo? De forma organizada. Cada um vai poder levar para sua casa um livro, um presente meu para cada um que estar aqui presente, tá bom? Valeu. Vamos agora tomar um vinho e lanchar. Muito bom.